Se houver alguma pergunta, por favor, façam. As perguntas são para serem confusas, porque quando uma pergunta é confusa, significa que merece esclarecimento, não é? Não, mas diga lá. Agostinho, olha, peço imensa desculpa, mas não conseguimos ouvir bem. Peço aos outros colegas para manter muted, para que nós podemos ouvir a pergunta do Agostinho. Tá? Sim. Então, repita, faz favor, Agostinho. Agostinho, peço imensa desculpa, mas nós não conseguimos ouvir bem. Então, se calhar, Agostinho pode escrever só nas mensagens. Tá? Ok, muito obrigada. Pois. Outro alguém. Ele chama-se Agostinho? Sim. Ok. Pode mandar a pergunta por escrito. Alguém tem mais pergunta? A pergunta do Agostinho está a entrar? Alô? Sim, sim, sim. Sim, eu tenho dúvida sim, professor. Hoje o professor explica só. Continua a falar? Sim, Joel. Qual é a sua pergunta? Sim, tenho dificuldade em internet. Mas agora já está claro. Eu ainda quero compreender sobre o professor já explicou como definição específica de Veja se a pergunta do Agostinho já entrou. Está aqui. Pode explicar sobre o mecanismo que determina e diz sobre o bem jurídico. Quem é mecanismo? Mecanismo. Ok, então vamos a... Eu captei aqui um bocado as perguntas do Agostinho
sobre o bem jurídico e o mecanismo para determinar o bem jurídico, né? Sim, professor, sim. Ok. Então vamos lá tentar, hein? Vocês conseguem ouvir-me bem lá? Consegue. Sim. Ok. Consegue. Muito bem. Então, vamos lá ver. O campo de ação, o âmbito de aplicação do direito penal é pequeno, não é grande. Por exemplo, o âmbito de atuação, o âmbito de aplicação do direito civil é muito maior. Trata dos contratos, dos casamentos, obrigações, da herança, muita coisa. O direito penal é muito limitado. Por quê? Porque o direito penal só se ocupa de proteger os direitos fundamentais, os bens jurídicos fundamentais. Bem jurídico significa o quê? Significa direito de gozo. Por exemplo, a minha vida é um bem jurídico e é essencial para mim, para a família, para a sociedade e para o próprio Estado. Mas podemos dizer assim: quantos sapatos tenho em casa? Quantos pares de sapato tenho em casa? Já não é um bem jurídico essencial, porque eu posso viver sem sapatos. Ou não tenho que andar de um sapato de uma marca muito cara, por exemplo. Se eu quiser ter um par de sapatos com um preço muito caríssimo, eu posso tê-lo, é meu direito tê-lo. Mas se eu perder, o Estado não se preocupa tanto com os meus sapatos. Os bens jurídicos diferenciam-se pela sua importância. Os mais importantes, os mais fundamentais, são protegidos pelo próprio Estado. E os outros são protegidos pelos ramos de direito em que quem tem mais interesse é o próprio indivíduo. Portanto, se eu quiser proteger, digamos assim, as minhas pertenças, roupa, não é? As coisas que eu tenho em casa, eu tenho que ser o primeiro a defender. E depois vou pedir socorro, auxílio, proteção ao Estado. Mas com os bens jurídicos essenciais, já não depende da minha vontade. Eu queira ou não, o Estado intervém primeiro. Por exemplo, se alguém morreu no meu bairro, nós no bairro não podemos dizer assim: deixa lá, não há problema. Aqui entre nós no bairro a gente resolve pacificamente, acabou. Não, a polícia quer saber. A polícia quer saber porque é que essa pessoa morreu. E os tribunais, os investigadores, a psique, por exemplo, no nosso caso, vai querer investigar. Mesmo entre marido e mulher. O marido não pode alegar que não há problema, isso é um problema entre nós, marido e mulher. Não.
o Estado tem um interesse em querer saber sobre a vida de outra pessoa. Seja mulher, seja filho ou filha, mesmo que tenha ocorrido dentro da sua casa, o Estado tem um interesse em querer saber a razão, a causa da morte dessa pessoa. Portanto, não é o próprio que vai agora escolher se vai avante com o processo no tribunal ou não. O próprio Estado que vai promover o processo judicial. Ora bem, isto é para dizer que os bens jurídicos são catalogados na sua importância, desde o mais alto até o mais baixo. Quem é que determina? São os legisladores. Quando eles aprovaram o Código Penal, aí aprovaram o catálogo, aprovaram a escala. Não é? E por que eles aprovam? Ou por que eles quiseram aprovar aquele catálogo ou aquela escala? Porque eles são membros da sociedade. São membros da sociedade. Fazem parte da comunidade. Vivem a cultura da comunidade. Sabem da história da comunidade. Têm uma cultura, são parte dessa cultura, comungam a consciência social, consciência ético-social. Não é? A nossa sociedade, por exemplo, valoriza muito as pessoas velhas, não é? A nossa sociedade valoriza, estima muito as pessoas velhas. Um legislador, quando é nomeado para o Parlamento, vai lá, não vai produzir uma lei que diga assim: as pessoas que já atingiram 70 anos, pouco interessa, não têm que receber subsídio do Estado, eles já não produzem, já não fazem nada para o bem da comunidade. Não temos que prestar atenção a eles. Não. Este senhor que é deputado não vai produzir uma lei dessas. Não vai votar a favor de uma lei dessas. Por quê? Porque ele vem da sociedade. Ele traz dentro de si parte dessa cultura, que é a cultura de estima, de amor, de cuidado às pessoas velhas. Portanto, nós acreditamos nos nossos representantes porque eles vão da nossa cultura para lá. Eles vão da nossa história para lá. Eles vão da nossa vivência diária para lá. E eles vão produzir leis que refletem a nossa cultura, que refletem a nossa história e que refletem a nossa vivência diária. Aí é que está a legitimidade da consciência ético-social. É uma consciência coletiva. Não é? É diferente de sociedades ocidentais, em que as pessoas mais velhas é o Estado que trata deles. E são colocados em casas próprias para as pessoas velhas, idosas. Os familiares podem ir visitar, podem Como não terceira visitar. idade. Já não causa tanto problema. É diferente na nossa sociedade. As pessoas mais velhas estão dentro do calor humano dos familiares, dos descendentes, dos filhos, dos netos, etc. Portanto, vejam como a consciência ético-social também influi no processo da feitura das leis, no processo legislativo. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem vai estar no Parlamento também é produto de uma confiança social. As pessoas votam para que alguém vá ficar no Parlamento. Isto significa que a população, de uma forma ou de outra, deposita a sua confiança nesse representante que vai estar no Parlamento, que vai legislar em nome dele, em nome desse votante, em nome do eleitorado. Portanto, tem duplo sentido. A pessoa pertence à cultura, pertence à história, pertence à vivência diária,
a pessoa também é escolhida por confiança do eleitorado. E por isso não se espera que essa pessoa, ao estar no Parlamento, vai produzir leis contra a própria sociedade. Não se pode esperar isso. Por isso é que há essa ligação entre mecanismos democráticos, entre os mecanismos democráticos e os bens jurídicos. Os bens jurídicos catalogados no nosso Código Penal, por exemplo. Nós vamos ter muito tempo, durante 2 semestres, para estudar o Código Penal. Como é que nós vamos valorizar? Como é que nós sabemos que um bem jurídico está no topo da escala, outro bem jurídico está no meio da escala e outro bem jurídico está no ponto mais baixo da escala? Nós sabemos, podemos medir através das penas. Por exemplo, quem pratica o homicídio tem uma pena muito alta. Isto significa que o legislador considera a vida como um bem jurídico muito elevado. Por isso, quem lesa esse bem jurídico, quem pratica o homicídio, a pena também tem que corresponder ao valor. Por isso, a pena para as pessoas que praticam o homicídio, a pena de prisão é muito elevada. É diferente de alguém que pegou numa pedra, não é? E fez um assalto a alguém e atirou a pedra contra essa pessoa, causando lesões físicas. Não é? A pena para esse tipo de comportamento tem que ser mais leve que a pena que se aplica a alguém que praticou o homicídio, não é? Outro exemplo é um indivíduo que agride fisicamente uma senhora que passa pela rua. Ou num nightclub. Num nightclub, não é? Há um senhor que agride uma senhora. Tem uma pena. Quer dizer, vai para o processo judicial e eventualmente vai apanhar uma pena. É diferente da polícia. A polícia que toma conta das pessoas em confinamento neste momento, centros de confinamento. A polícia agride uma senhora que está confinada. A polícia vai sofrer uma pena. Mas essa pena tem que ser maior que aquela pena que o outro senhor, para aquele outro senhor que agrediu uma senhora no nightclub. Nós temos que ver a diferença. Porque no nightclub aparece por aí gente de toda a ordem. Conhecidos, desconhecidos, etc. E pode haver confusão e alguém atacou alguém. Mas no centro de confinamento, a polícia tem um papel específico, proteger as pessoas que estão no confinamento. E, contrariamente, ao invés de proteger, ele está a atacar. Então, ele traiu a lei. Esta polícia traiu a lei. Ao ser confiado pelo Estado para proteger as pessoas dentro do confinamento, traiu o Estado, traiu a lei e foi exatamente a agredir numa pessoa que devia estar a proteger. Então a pena tem que ser mais grave, comparando com
aquele senhor que agrediu uma senhora no nightclub. Estão a perceber? Portanto, este tipo de escalonamento, este tipo de hierarquização dos bens jurídicos, este tipo de catalogação de bens jurídicos, tem que basear-se num raciocínio lógico, na consciência ético-social, e as pessoas têm que compreender porquê. Suponhamos um senhor que toma conta de pessoas com deficiência física. Há um senhor que é pago pelo Estado, ele é um profissional que trata de cuidar as pessoas com cuidados especiais, as pessoas com deficiência física. Mas essa própria pessoa que devia estar a cuidar, agrediu essa pessoa com deficiência física. A pena é grave, porque ele traiu a lei, traiu a sua profissão, traiu a confiança do deficiente para com ele, traiu a confiança do Estado e da sociedade para com ele. Fez tudo contra. É diferente de duas pessoas normais, em que uma é mais forte e agride a outra. Mas são pessoas igualmente normais. É diferente. Porque no primeiro caso, a outra deficiente não tinha forças para resistir. Não tem meios para resistir. No segundo caso, a pessoa tem capacidade para resistir, mesmo que não seja de força equilibrada. Né? Portanto, este tipo de escalonamento, de qual é que leva pena mais grave e qual é que leva pena mais leve, é feita de uma maneira lógica, baseada na consciência ético-social. Não é? E aí o legislador tem que ser alguém, uma pessoa idónea. Né? O legislador tem que ser uma pessoa que tem um raciocínio prudente, que percebe as coisas até o fundo. Não aprova as leis de qualquer maneira. Tem que perceber os contextos, tem que perceber as situações, para poder escalonar, para poder hierarquizar, para poder priorizar. Senão, põe as coisas de pernas para o ar. Tudo para ele. Por favor, façam mais perguntas. Quando nós aplicarmos o Código Penal, porque outra parte tem também o Código Civil. Então, em que espaço nós aplicamos o Código Penal? Não é uma outra coisa. Como é que distinguir direito penal e direito civil? Ok. Basicamente, estas duas perguntas querem dizer que nós temos que saber diferenciar o ramo do direito penal face a outros ramos do direito. O direito penal é um ramo do direito, assim como é o direito constitucional, assim como é o direito administrativo, direito comercial, direito civil, todos esses direitos organizados por rigor científico para facilitar, na verdade, o estudo e para facilitar a aplicação, a praxis, a prática. Então, o direito civil contrasta-se com o direito penal. O direito penal, o próprio nome diz, pena. Não é? Temos que saber isso. O direito penal tem como característica fundamental a pena. Aplica-se uma pena. Aplica-se uma pena como sanção contra o agente, contra a pessoa que
praticou um comportamento social grave, lesivo grave. Comportamento social lesivo quer dizer um comportamento que tem ramificação social, mas que lesa, que prejudica, que causa danos a outra pessoa, mas de forma grave. De forma grave. Grave em comparação com outras ofensas. Mas esse nível de gravidade é o legislador que determina. Não é? Vamos lá ver. Algum tempo atrás, o Estado promoveu que não se deve fumar em estabelecimentos públicos como hospitais, restaurantes, estabelecimentos de ensino, espaços fechados, não se deve fumar. Ok. Algum dia vai tornar-se lei. Depende do legislador. O legislador pode querer promover para lei. A partir daí, quem contrariar vai lidar com a lei. Só que o legislador vai colocar onde? Vai colocar no catálogo do direito penal, Código Penal, ou no catálogo do direito civil. Se colocar no Código Penal, trata-se com a pena. O outro nome para direito penal é direito criminal. E os juristas têm a sua razão porque que preferem usar direito penal e não direito criminal. Mas há ordenamentos jurídicos em que eles preferem usar o nome direito criminal. Ao fim e ao cabo, é apenas um jogo de palavras. Eles querem dizer a mesma coisa. Mas jogo de palavra por quê? Porque no direito penal, o raciocínio desenvolve em torno da pena. Você faz um comportamento X, o Estado aplica pena. Então, é a pena que é estudada na sua proporção. Se é uma pena maior, se é uma pena média, se é uma pena pequena, consoante o comportamento. Então, no direito penal, o raciocínio desenvolve em torno da pena, do sofrimento que se quer infligir sobre o agente. Mas a pena é estudada em todas as suas facetas. A terminologia, a outra frase, que é direito criminal, o âmbito da ação é o mesmo, mas o raciocínio desenvolve em torno do ato, do crime. E depois a pena aplica-se. Portanto, ao final de contas, é como um cesto que tem um fundo e uma tampa. No caso do direito penal está-se a estudar a tampa, no caso do direito criminal está-se a estudar o fundo. Antes luhu matan, luhu kidu ou luhu matan. Naruh hal sandai, acabamos completa. Só que ida estuda luhu kidu né, ida ser estuda luhu matan. Mas só muito uma completa. Então os especialistas têm um debate interessante, mas não perdem o sentido final. O sentido final é o mesmo. Há um comportamento social que é lesivo, mas de forma grave. Há uma pena proporcional para esse comportamento. Aplica-se uma pena proporcional. Agora, chamar direito criminal, você está a olhar só para o crime. Chamar o direito penal, você está a olhar só para a pena. Mas o direito penal envolve as duas coisas. Tem de haver crime para haver pena. Se não há crime, não há pena. Mas isto também escapa, porque vai haver outra
Outra terceiro raciocínio, que é o chamado consequência jurídica. Consequência jurídica. Quer dizer, o direito penal está nesse contexto em que você aplicou, digamos, atuou de certa maneira, adotou um comportamento, esse comportamento é considerado crime, então o ordenamento jurídico aplica uma pena contra esse crime. A pena só pode ser uma consequência jurídica do crime. Nunca pode haver penas solteiras. Né? A pena tem que ser uma pena casada. Significa que tem de haver uma razão por que há a pena. A razão tem que ser o crime. A pena casa-se com o crime. E há também a questão de medidas de segurança. Isto é, há crimes que, dependendo da sua natureza, podem não ter uma pena, o que tem uma consequência jurídica dita por medida de segurança. Quer dizer, se um senhor mentalmente disturbado, isso é uma bula que será, né? Se causar um distúrbio na sociedade, suponhamos ele passa em frente a um restaurante e lança fogo contra esse restaurante. O senhor é maluco. Contra ele, embora o ato dele tenha sido um ato perturbador da vida em sociedade, classificado como um ato criminoso, por causa das suas circunstâncias, não se pode aplicar a ele uma pena. Aplica-se a ele uma medida de segurança. Uma carne lorbaçuna na cadeia como medida de segurança, não como pena. Então, vejam só, para responder à pergunta, o Código Penal é um código que tem dentro uma lista completa de comportamentos proibidos. Não é? Quem adotar esse comportamento, o código diz logo, tem essa pena. E quem, nas circunstâncias que eu descrevi, for disturbado mental, causar algum distúrbio, se matar, se ferir, se destruir bens públicos, é aplicada uma medida de segurança. É levado para a polícia, a estação da polícia, confinado ali durante algum tempo, ou levado para o hospital da psiquiatria, né? Fica ali durante 1 mês ou 2 meses, até que a pessoa volte à sua normalidade. E então não é pena, mas é medida de segurança, para evitar que ele volte a fazer mais prejuízo. Ok. Então, vamos lá ver. O direito civil trata mais daqueles bens jurídicos do foro individual, em que o Estado apenas protege por fora, mas o indivíduo é que é o autor principal da sua defesa e da sua transação ou da sua negociação, etc. A pessoa tem liberdade de mexer com os seus bens, o Estado só dá um foro externo de proteção. O primeiro interessado é o próprio indivíduo. Por exemplo, escolha de vender a casa ou fazer um contrato, e se o contrato for violado, o próprio interessado tem que apresentar a queixa e dizer que, olha, fizemos esse contrato, mas o meu parceiro não cumpriu, então recorre ao tribunal, por via do direito civil,
vai estudar as leis e obrigar o outro a pagar. Portanto, as indemnizações, não é? Portanto, o direito civil, ali nós podemos dizer que trata dos bens jurídicos em que o próprio tem a sua liberdade de atuar sobre o bem jurídico. O Estado só dá a cobertura quando o próprio, o interessado, for apresentar, ele é o titular do bem jurídico, o titular do direito de queixa ou de apresentação, e vai recorrer à proteção do Estado. E quando, nesse aspecto, nos bens jurídicos de menos valor, o direito penal e o direito civil podem encontrar-se. O direito penal, naqueles bens jurídicos leves, não é? De menor valor, o juiz pode remeter para o direito civil. Remete para o direito civil resolver. Porque não é tão grave. Remete para lá. Então há ali uma ponte de continuidade entre o direito penal e